Tudo bem, pessoal? Pessoal, eu vim, através desse vídeo, fazer apenas um pequeno debate, ou rebatendo algumas críticas, enfim, referente à sexualidade. Enfim, muitas igrejas evangélicas, elas falam que o homossexualismo é pecado, certo? Mas lembrando que o Papa Francisco autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Enfim, desde que não haja adultério. Então, se vê os 10 mandamentos: não cobiçarás as coisas alheias. Outro mandamento importante: não furtarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esses são os mandamentos importantes, e o primeiro é amar Deus sobre todas as coisas, porque todas as coisas foi Deus quem criou. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Enfim, rebatendo só as críticas. Enfim, Maria Madalena era uma prostituta, certo? Maria Madalena trabalhava no campo? Não, Maria Madalena não trabalhava no campo. Maria Madalena realmente era prostituta. Mas Jesus disse: quem entre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Certo? Enfim. O que Jesus disse para Maria Madalena? Vá e não peque mais. Mas Maria Madalena realmente era prostituta. E nos 10 mandamentos, o que Deus fala? Ele fala não para a questão do adultério. Deus fala não para a questão do furto, da má fé, da pilantragem. Deus fala não para não cobiçar as coisas alheias. O que é as coisas alheias? O que é o do teu próximo, o carro do teu próximo, a casa do teu próximo, o emprego do teu próximo, a família do teu próximo. Isso é desejar as coisas alheias. Agora vou ter um pequeno debate com as igrejas evangélicas. O Papa, ele autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, desde que não haja adultério. Agora veja só. Eu vou debater aqui para os pastores. Eu conheço pastores que já foram drogados, que já foram alcoólatras. Eu conheço pastores, tá? Até que já cobiçaram as coisas alheias do próximo. Quantas pessoas que já deu um carro para a igreja, uma casa para a igreja, aonde a Bíblia fala o quê? Que tem que dar apenas 10% do seu salário, que é o dízimo. Então a gente vê muita coisa errada dentro da igreja evangélica também. Não é só na igreja católica a questão da idolatria dos santos. Deus falou, enfim, Jesus falou: ide pelo mundo e evangelizai. Ou seja, nós temos que pregar a palavra de Deus baseada no amor, no dom. Porque Jesus falou que viriam muitos falsos profetas. A palavra muitos é algo muito expressivo. A palavra muitos falsos profetas é algo expressivo. Jesus não falou apenas que viriam poucos profetas falsos. Não, ele falou que virão muitos. Muitos falsos profetas. É um número muito expressivo. Quando Deus fala da igreja, Deus fala da igreja é o nosso coração, que o templo de Deus é o nosso coração. Então eu vejo muitas pessoas falando da questão, enfim, da sexualidade das pessoas. Mas eu conheço pessoas que são gays, que não são adúlteras e também que são muito honestos. Enquanto eu vejo famílias
que constitui filhos, aonde o pai é drogado, o pai é bêbado, o pai bate na criança, o pai bate nas crianças. Enfim, podemos citar um bom exemplo. A Tami constituiu família, ela tem seus filhos, certo? E se duvidar, é muito mais exemplo de família do que muitas famílias por aí, aonde o pai é drogado, é bêbado, bate nos filhos e ainda agride a mulher, agride a esposa, agride os filhos. Então a igreja evangélica acha que eles estão com a razão. Vocês não estão com a razão. Os pastores não estão com a razão. Porque vocês têm que pregar o evangelho dentro das igrejas. O evangelho de Cristo vocês têm que pregar. Agora, eu vejo muitos pastores realmente que tem que tirar o chapéu porque eles pregam o evangelho de acordo com o que está na Bíblia. Agora, o que eu vejo é muitos pastores que já foram drogados, que já foram bêbados ou que já cobiçaram a coisa alheia lá do próximo, entendeu? Aí pregando, né, ou falando mal do homossexualismo. Veja bem o que prega os 10 mandamentos. Amar Deus sobre todas as coisas, porque todas as coisas foi Deus que criou. Segundo mandamento, amai o teu próximo como a ti mesmo. É o que Deus fala de não cobiçar as coisas alheias. Não é cobiçar as coisas do teu irmão, o carro, a casa do teu irmão, o emprego do teu irmão, a casa do teu irmão, os negócios do teu irmão. Veja bem, Deus é um juiz justo. E Deus afiará a sua espada. Ele não veio chamar o justo, mas ele veio chamar os ímpios, para que se convertam. Então, essa é minha crítica construtiva, rebatendo, né, uma crítica referente à igreja evangélica. Não estou falando só da igreja evangélica, né? Como eu falei, tem muitos pastores que realmente tem que se tirar o chapéu, porque realmente eles pregam o evangelho. Enfim, a igreja católica também prega o evangelho, né? Mas eu não sou aquela questão que eu acredito muito em santo, porque eu, né, enfim, não acredito muito e não sou idólatra, né? Porque eu acredito num Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É nesse Deus que eu acredito. O Deus que criou os céus e a terra. Enfim, e também tenho Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, porque não haverá ninguém antes nem depois de Cristo. Só Ele é o único que pode salvar a humanidade. É o único que tem o poder para curar. É o único que tem poder para fazer qualquer milagre. É apenas um, Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, gente, só para deixar bem concluído a minha observação sobre todo o contexto, quando Jesus fala: quem entre vós não tem pecados, que atire a primeira pedra.